Olá pessoal, estamos vendo aí mais uma possibilidade de mostrar que a Bíblia ela contém erros e que ela não é inspirada por Deus por conta desses erros grotescos, esses erros de datação, esses erros de ortografias, esses erros de geografias. São erros fundamentais que distorcem os textos bíblicos, que não seriam interessantes Deus os permitir, porque poderia confundir a leitura da palavra de Deus. Então seria interessante que Deus fizesse isso corretamente, que Deus usasse os escritores para que fizessem a tradução ou o escrito bíblico, ou sei lá como poderemos dizer, de uma forma mais coerente, para que não deixasse tantas dúvidas e discordâncias nos textos. Uma hora um texto diz uma coisa, outra hora o outro texto diz uma coisa totalmente diferente do que disse primeiro. Então isso confunde o leitor que tem uma visão geral dos escritos bíblicos. Quem lê um texto só fica com aquele texto e entende apenas aquele texto. Porém, quem lê outros textos e compara os textos consegue perceber os erros que a Bíblia contém. Esses erros limitam ao poder de fazer uma interpretação coerente dos textos, a não ser entendendo que a Bíblia foi escrita por pessoas humanas e que essas pessoas humanas que criam essa imagem, essa tentativa de plasmar algo que está além de si mesmo para dar poder a esse algo e criar as suas normas, as suas leis a partir de algo que foi criado na sua mente, que é a pessoa de Deus. E por isso os textos não passam de textos meramente humanos e por isso os erros são grotescos. Então nós podemos ver por isso nós encontramos muitas contradições nos textos bíblicos. Números 33, 38 diz assim: por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão, subiu ao monte Hor e morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Então, onde é que Arão morreu? Em Ur. Muito bem. E se nós formos observar um outro texto, o texto de Deuteronômio 32, 50 a 52, nós vamos perceber que está confirmado que Arão morreu em Ur. Diz assim o texto: ali na montanha a que você estiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no monte Ur e foi reunido aos seus antepassados. Então é Deus falando a Moisés que ele vai morrer como o irmão dele, Arão, no monte Ur. Só que nós observando o texto de Deuteronômio 10, 6 a 7, diz assim: os israelitas partiram dos poços de Bene Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no seu lugar. Pronto. Onde que Arão morreu? Arão morreu em Mosera e não em Ur. Então, qual desses textos estão corretos? O que diz que Arão morreu em Ur ou o que diz que Arão morreu em Mosera? Temos que ver, temos que estudar o texto para compreender. Então, o Monte Ur se encontra nos limites da terra de Edom. Números 33, 37 fala isso. É o lugar onde Arão faleceu. Segundo o historiador Joséfo, o Monte Ur era um dos montes altos que rodeavam a cidade edonita de Petra. A tradição o relaciona com Jabel Harum, que significa monte do profeta Araão em árabe, uma montanha de duplo pico de 4.000
780 pés acima do nível do mar, 6.072 pés acima do Mar Morto, nas montanhas de Edom, no lado leste do vale de Arabá, no santuário onde se acredita que está a tumba de Araão. Então nós podemos ver que um texto contém a morte de Araão ou Arão em um lugar, e outro texto contém a morte de Arão ou Araão em outro lugar. Qual será o lugar certo? Isso indica uma contradição bíblica. É importante a gente esclarecer que o sobrenome ibérico com origem no personagem bíblico Arão ou Araão, do hebraico Araron, cujo significado é frequentemente aceito como iluminado ou um inspirador, embora versões como montanha fonte ou montanhês também sejam usadas. Então Arão seria um sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, né? E apenas seus descendentes poderiam servir como sacerdote perante Deus. Como sumo sacerdote, Arão oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Algo interessante da vida de Arão ou de Arão é que ele teve esses filhos, né? O Nadab, o mais velho, depois o Abiú e Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes, né? Porém, Nadab e Abiú foram mortos no deserto Sinai. Eles estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado, e por isso foram mortos. Deus é brabo, gente. Deus, se não for aquilo que Deus quer, Deus mata. E aí as pessoas dizem que é livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Faz o que ele quer ou é castigado. Isso não é livre-arbítrio, não é? Muito bem. Um abraço. Tchau, tchau.